Olá, como vão vocês? Eu estou de volta e dessa vez é para compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de novembro. E o primeiro livro que eu vou compartilhar com vocês faz parte de uma série. Inclusive, eu já li o primeiro livro dessa série e já comentei com vocês sobre ele também. Eu estou falando do livro O Coração de Leão, da autora Mia Sheridan. E como eu já disse, né, ele faz parte de uma série, e nessa série a autora vem focando em característica de algum signo do zodíaco. E esse segundo livro vem focando no signo de Leão. E ele conta a história da Eve e do Léo, que se conheceram pequenos em um orfanato. A vida tanto da Eve como do Léo não foi uma vida muito fácil, foi uma vida muito complicada. A Eve passou por vários lares adotivos, viveu com pessoas que tinham problemas com drogas, assim, era bem complicado a vida da Eve. Até que ela conhece, né, o Léo, e o Léo passa a ser um grande porto seguro na vida dela. O Léo passa a ser o protetor da Eve. A Eve sempre sofreu bullying, né, nesses orfanatos que ela viveu, e o Léo passa a ser o grande amigo dela, e depois, né, de amigo, ele passa a ser o grande amor da vida dela. Até que um dia, né, na adolescência, quando eles estão com 14 ou 15 anos, o Léo é adotado e ele tem que se mudar desse orfanato, né, e mudar de cidade, inclusive. E a Eve entra em desespero, porque assim, além dela perder o melhor amigo dela, ela também vai perder, né, o grande amor da vida dela, e ela fica muito triste com isso. Só que ao mesmo tempo ela fica feliz, né, porque o Léo vai ter uma vida melhor, ele vai ter uma família, que era tudo que ele sempre quis. E o Léo, antes, né, de ir embora desse orfanato, ele promete pra Eve que quando ele completar 18 anos, ele vai voltar no orfanato para buscá-la, que eles vão viver juntos, que eles vão se casar. E a Eve fica, né, nessa esperança, nessa expectativa. E depois, gente, que o Léo vai embora, ele nunca mais entra em contato. Ele não manda carta, ele não liga pra Eve. E a Eve fica muito, muito triste. E o decorrer da adolescência da Eve é mais complicado ainda. Ela sofre demais. É um personagem, gente, assim, que eu sofri junto com o personagem. Ela tem uma vida assim muito sofrida, sabe? E eu fiquei muito triste, né, com a história dela. E também, né, por ela ser abandonada pelo Léo, para o Léo ter deixado ela na mão, eu fiquei muito triste também. Só que, né, depois a Eve acaba superando tudo isso. Depois que ela completa, né, 18 anos, ela acaba indo embora, né, do último lar adotivo que ela tá. Ela consegue achar um emprego, né. O início da vida dela, né, da fase adulta dela, não é fácil, né? Mais uma vez, não é fácil, nada pra ela é fácil, né? Pra falar a verdade. E é muito complicado, ela acaba arrumando um emprego de arrumadeira, né, no hotel. Então, durante o dia ela trabalha no hotel e à noite, né, ela vai pra biblioteca, porque a Eve é apaixonada por livros, ela adora ler. E ela vai pra biblioteca e ela acaba dormindo na biblioteca até que a biblioteca se feche. E depois, né, ela volta pro trabalho dela. Então ela fica, né, nesse ciclo até ela juntar dinheiro e alugar um apartamento, né. É um apartamento simples, né, num lugar simples, mas assim, é o lar dela e ela conseguiu sozinha, com o esforço dela, né, com o suor do trabalho dela. E é uma personagem, assim, muito forte. Até que um dia, gente, a Eve, ela conhece um rapaz, o Jake, e na verdade não é que ela conhece o Jake, durante alguns dias a Eve percebe que ela está sendo seguida, e ela não sabe quem está seguindo, né, ela fica meio preocupada, mas assim, essa pessoa tá a todo tempo, todo lugar que ela vai, ela percebe, né, que esse rapaz tá seguindo os seus passos. Até que um dia ela acaba confrontando esse rapaz, que é o Jake, e ele acaba contando pra ela que na verdade ele está ali, né, querendo contato com ela pra saber se ela tá bem, a pedido do Léo. Então, gente, todo aquele sentimento, né, que a Eve tinha em relação ao Léo, toda a mágoa, né, que ela guardou do Léo durante os anos que se passaram, acaba vindo, né, à tona. E ela fica muito triste com isso, né, porque ela achava que ela tinha superado essa dor, que ela tinha superado essa decepção, só que na verdade ela não superou. E ele está ali, né, no papel de intermediador, ele está ali para saber se está tudo bem com ela. E eles acabam criando, né, uma amizade, né, criando um vínculo. E a Eve acaba meio que gostando, né, do Jake.
E eu não posso contar mais, gente. Eu queria muito contar pra vocês o que me deixou triste nessa história. Porque assim, é uma história bonita, é uma história muito comovente. Assim, o envolvimento, né, da Eve com o Jake também é um envolvimento assim muito forte. A Eve, você percebe que ela sempre amou o Léo e ela se guardou pro Léo. Não só fisicamente, né, como psicologicamente. Então, assim, o Jake passa a ser, gente, a continuidade do Léo. Porque a Eve volta a amar de novo, ela volta a acreditar, né, numa pessoa de novo, coisa que ela nunca conseguiu, né, fazer na vida dela. Só que tem um ponto nessa história que é um ponto culminante e que é um ponto, assim, que eu... De verdade, gente, eu não gostei, só que eu não posso comentar com vocês, porque se eu comentar, eu vou fazer um spoiler, assim, gigantesco e vocês vão me matar. Então eu prefiro que vocês leiam a história, que vocês tirem, né, as suas próprias conclusões em relação ao desfecho dessa história, mas é um desfecho, gente, que pra mim desceu muito quadrado. Foi difícil de engolir, sabe? Por mais que, né, eu li a explicação, a explanação, eu não consegui entender o porquê disso, sabe? Eu fiquei muito revoltada com isso, só que eu não posso contar pra vocês, infelizmente. Então, pra quem ficou curioso, leia o livro. Pra quem gosta dessa série, leia o livro que vocês vão saber do que eu estou falando, tá bom? Agora o próximo livro. Antes de eu falar do próximo livro, gente, vocês devem estar ouvindo, né? Meu vizinho tá cortando grama, tá? Então, vocês me desculpem se esse barulho acabar atrapalhando, tá bom? O próximo livro faz parte de uma trilogia e ele é o último livro dessa trilogia. É uma trilogia que eu gostei muito de ler. São livros assim, breves, mas assim, são livros muito envolventes, assim, livros cativantes, com histórias assim bem quentes, e eu gosto de livro assim, que vai logo ao ponto, que vai logo ao que interessa, que não fica enrolando, né? E sempre fica com gostinho de quero mais. Eu estou falando de Eu Deveria Ter Confiado em Você. Vocês estão conseguindo ver? Parece que tá um reflexo aqui. Esse é, como eu já disse, o terceiro livro, né, dessa trilogia. Eu vou mostrar a capinha do segundo livro pra vocês, que tá mais fácil aqui. Esse daqui foi o segundo, Ela Nunca Será Minha. Vamos ver se eu acho o primeiro aqui rapidinho pra vocês. Vamos ver se vai ser rápido, né, porque o que eu tenho de livro aqui nesse Kindle não está no gibi. Aqui, o primeiro se chama Uma Noite e Nada Mais. Então, né, o terceiro livro vem contar o desfecho, né, dessa história contagiante, dessa história que no segundo livro, né, o desfecho, né, do segundo livro acabou me deixando assim de queixo caído. Foi um desfecho que eu queria muito, né, ler o terceiro livro, e eu fiquei, né, esperando o lançamento até que lançou, e eu li, ufa, acabou, né, a trilogia. No primeiro livro, nós conhecemos, né, a história do Andrew e da Alicia. O Andrew é um advogado, né, de sucesso, um homem com uma carreira estabilizada, muito rico, só que é um homem, assim, que tem um passado obscuro, né, tem histórias do passado dele que você não sabe direito o que aconteceu com ele, que o tornou assim. Quando eu digo assim, o que é? O Andrew, gente, acabou sendo uma pessoa, assim, desacreditada no amor. Ele não acredita em namoro, em cumplicidade, né? Ele só quer saber de sair com as mulheres, marcar encontro. Ele tem uma noite e nada mais, né? Esse é o foco do primeiro livro, né? Uma noite e nada mais. Esse é o foco de vida dele também. Não se envolver, né, amorosamente com ninguém. Até que ele conhece, né, a Alicia, e tudo isso acaba mudando, né? Ele acaba se envolvendo com a Alicia, ele fica apaixonadíssimo por ela. Só que assim, ele tá sempre em cima do muro. Apesar de gostar da Alicia, ele não perde muito aquele jeito cafajeste dele. No segundo livro, temos um conflito, né, bem grande na história. Uma bomba cai, né? Uma bomba atômica, eu diria, né? E eu fiquei muito intrigada com isso. E no segundo livro acaba desenvolvendo, né, eu não posso contar, gente, eu tenho que ficar contando entre linhas aqui, né? Acontece um fato no segundo livro que você fica espantado, e no segundo livro, né, é o desenrolar desse fato e conta um pouquinho mais sobre a vida da Alicia, né? Os conflitos que ela tem com a família dela, o conflito que ela tem também, porque ela é advogada, né? Ela tá se formando em direito, e o conflito que ela tem também, né, entre exercer a carreira de direito, que é o sonho dos pais dela, ou, né, seguir a carreira de bailarina, que é o sonho da vida dela. Então ela fica nesse conflito. E o terceiro livro, gente, era tudo que eu esperava.
No terceiro livro, conta mais sobre a história do Andrew. Conta, na verdade, a fundo o que aconteceu com ele, por que ele é assim, por que ele abriu mão de tudo, né? Por que ele abriu mão da lixa, por que ele abriu mão do amor. E tem uma personagem que surge na história, né? Que é a ex-mulher dele. E você acaba descobrindo, né? Essa tramóia toda é desfeita, né? E você acaba descobrindo por que ele é assim. E eu fiquei muito triste, gente, com a história, porque assim, é complicado mesmo o que ele passou. Não foi nada fácil. Apesar, né, gente, que nada justifica ele ter se transformado num cafajeste sem fim, como ele era, né? Mas a história dele é difícil mesmo, é uma história conflitante. E você acaba entendendo, né, o lado dele. E nesse livro você tem o desfecho, né? Finalmente você tem um desfecho. Você finalmente descobre se a lixa vai conseguir ou não quebrar, né, derrubar esse muro, né, que o Andrew construiu em volta da vida dele para se defender, na verdade, do amor. E é um livro que eu gostei demais. Não me decepcionei com o final desse livro. E mais uma vez eu digo, é um livro curto, ele poderia ser um pouquinho mais longo, mas assim, ele tem a sua vantagem, gente. Apesar de ser um livro curto, é como eu já disse, é um livro que vai direto ao assunto e que não fica enrolando. E eu gosto de livro assim. E eu super indico, gente, o terceiro livro dessa trilogia também. Assim como indico os 2 primeiros livros da trilogia. Agora, o próximo livro que eu vou compartilhar com vocês se chama Minha Julieta, que é a continuação do livro Meu Romeu, que eu já falei com vocês. Acho que no vídeo passado, né, eu falei desse livro com vocês, que foi um livro que eu gostei demais, gente, assim, é um livro, assim, que eu li por indicação e foi uma super indicação, porque eu gostei demais. Nossa, tá animado esse vizinho cortando a grama, né, mas vamos lá. E o livro, né, Meu Romeu, foi um livro que eu gostei demais, com uma história, assim, super envolvente, uma história, assim, super intrigante, né, uma história que sempre te deixa, assim, curiosa pra querer saber, né, o que vai acontecer no desfecho da história. E, finalmente, né, você lê A Minha Julieta e acaba descobrindo, né, o desfecho dessa história. Eu vou fazer algumas ressalvas, gente, em relação a esse livro, tá bom? Assim, não é que eu não gostei do livro, mas eu esperava uma outra coisa do livro, mas é o que interessa. Como o livro, né, o primeiro livro era Meu Romeu e era narrado pela Casey, eu achava que o segundo livro ia ser narrado pelo Ethan. Eu achava que seria a visão do Ethan, eu tava esperando isso, sabe? Que fosse a visão do Ethan na história. No primeiro livro, como algumas pessoas já sabem, que eu já comentei com vocês também, o Ethan e a Casey, eles se conhecem, né, quando eles estão fazendo o teste, né, pra entrar numa faculdade de teatro, uma faculdade muito renomada em Nova York, assim, é um teste super difícil, já é o 2º ou 3º ano que o Ethan tá tentando entrar nessa faculdade, se ele não conseguisse passar dessa vez, ele não ia poder entrar mais, assim, é bem difícil o teste, né, o Ethan tá ali naquela expectativa, né, naquela apreensão, e ele acaba conhecendo a Casey, né, nesse dia, e ele acaba se apaixonando pela Casey. E mesmo que ele não quer, né, se entregar, mesmo que ele não quer assumir, ele acaba se apaixonando pela Casey nesse dia. Só que aí, gente, o que acontece? O Ethan, ele tem um problema muito grande de se envolver. O Ethan, ele não consegue se envolver com alguém. O Ethan tem um problema também, assim, um problema do passado, um trauma. E esse trauma, gente, faz com que o Ethan não consiga se abrir para as pessoas, assim, não só amorosamente, mas para os amigos, né, para as outras pessoas que convivem com ele. Ele tem problema, né, de afetividade, assim, não de gostar, ele até gosta das pessoas, mas ele tem problema em permanecer, né, com essas pessoas, em permanecer com uma união estável, né, com um relacionamento saudável. Ele acha, assim, que ele não vai conseguir namorar, que ele vai conseguir casar com ninguém, que ele tem que viver sozinho, que ele é um traste, sabe? Esse tipo de coisa, esse tipo de problema de autopreservação. E tem muito esse conflito, assim, psicológico. E no primeiro livro, que é o Meu Romeu, a Casey, gente, a todo momento, né, ela quer conquistar o Ethan, ela quer mostrar pro Ethan que eles vão dar certo, que ela gosta muito dele, ela tenta, né, quanto mais o Ethan repele a Casey, mais a Casey tenta, né, se aproximar do Ethan, mas é bem difícil, é bem complicado. Só que eles acabam, né, se envolvendo, mas aquele envolvimento, gente, meio conflitante. E esse livro, gente, ele tem uma pegada, assim, diferente, que eu gostei, tanto no primeiro como no segundo. Assim,
O livro, ele começa com o tempo presente, né? Contando, né, depois que a Casey e o Ethan já não estão mais juntos, que eles já estão formados. E eles se reencontram, né, porque eles vão fazer uma peça na Broadway. E o Ethan, gente, dessa vez, tá querendo reconquistar a Casey. E a Casey não quer saber do Ethan. E você fica sabendo, gente, mas o que aconteceu? A Casey sempre foi louca pelo Ethan. O que o Ethan aprontou com a Casey? E você fica no primeiro livro tentando descobrir o que o Ethan aprontou com a Casey. E assim, gente, no segundo livro explica um pouquinho melhor. A Casey sofreu demais com isso. Isso foi um trauma muito grande pra ela. Só que o Ethan, gente, esse tempo que ele passou longe da Casey, esse tempo que ele passou, né, inclusive ele foi morar na Europa, ele se tratou psicologicamente e hoje o Ethan é uma nova pessoa e ele quer mostrar pra Casey que ele mudou, que ele acredita no amor, que ele acredita no amor que eles têm, que é um amor muito forte, um amor muito bonito, e é o Ethan dessa vez correndo atrás da Casey. E é o livro todo a Casey não querendo saber do Ethan. E você volta lá pro passado de novo, né? Porque no primeiro livro você para num ponto específico. A história não tem, na verdade, não acabou tendo seu desfecho. Então, na Minha Julieta, você volta pro ponto, né, que o livro parou. Mais uma vez você está no presente, né? Do Ethan querendo reconquistar a Casey. E partes do livro você volta pro passado, quando eles ainda estavam estudando. E nesse passado, né, a autora vai narrando o que aconteceu com a Casey, o que aconteceu com o Ethan, como foi o desenrolar dessa história, como que o Ethan, né, feriu o coração da Casey. Na verdade, ele foi uma grande decepção para ela e você acaba, né, vendo, né, o desenrolar dessa história, até chegar finalmente no desfecho do livro. Então, como eu disse, gente, eu esperava que o segundo livro fosse contado na visão do Ethan. Eu achei que seria mais propício, seria mais interessante você saber, na verdade, realmente o que aconteceu com ele. Porque, assim, a grande desgraça do livro, o grande sofrimento do livro, a grande dor do livro, o Ethan que causou. Então, eu queria ter uma visão dele, saber o que se passou na cabeça dele, quais foram os sentimentos que ele teve para tomar essa decisão, né, de ter partido o coração da Casey. E não teve isso. Mais uma vez, o livro foi narrado pela Casey. Então eu achei, né, que a autora deu uma pecada nisso, mas tudo bem. E outro ponto, gente, eu achei que ela deu uma enrolada nessa história. Então, ela poderia ter feito um livro só, tá? Contado toda a história num livro só. Tirado algumas partes, né, que eu achei que foi mais pra encher linguiça mesmo. Então, assim, eu achei que o livro foi um pouquinho enrolado, tá bom? Não foi tudo aquilo que eu esperava, infelizmente. Eu tava esperando tanto desse livro, mas continua sendo Minha Julieta, gente, é claro. Esse livro tem passagens, assim, incríveis. Esse livro, assim, tem a história, né, o envolvimento do Ethan da Casey, é um envolvimento, assim, apaixonante, é um livro, assim, que você jamais vai esquecer dessa história, você jamais vai esquecer desses personagens, assim, são personagens marcantes, só que poderia ser um pouquinho melhor, como eu já disse, mas isso não desmerece o livro, é um livro bom, pra quem, né, gostou do primeiro livro, pode ler tranquilamente o segundo livro, mas eu esperava, né, algo diferente para esse livro. Agora o próximo e último livro, que é o ganhador do mês de novembro. Gente, esse livro aqui, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu comecei a lê-lo e eu comecei a ficar desanimada com a história. Só que aí eu pensei comigo mesmo, não, eu vou continuar, não é possível. Porque assim, essa história, gente, vai virar filme. Inclusive, né, eles estão filmando já a história desse livro. Não é que vai virar filme, eles já estão gravando o filme. E eu pensei comigo, para o livro virar filme, ele tem que ser um livro muito bom. Então eu pensei, não, eu vou ter um pouquinho mais de paciência e eu vou terminar de ler esse livro. E eu insisti, e nessa insistência foi muito bom, gente, porque assim, é um livro muito bom. No começo, pelo menos pra mim, tá, gente? Você fica meio confuso com a história, você acha a história um pouco chata, monótona, parece que a história não sai do lugar, mas depois você entende o porquê, que eu já vou explicar pra vocês, e depois você fica apaixonada pelo livro. Eu estava falando do livro A Garota no Trem, da autora Paula Henkes. E esse livro aqui, gente, conta a história da Rachel. A Rachel, gente, é uma personagem que tem problemas com álcool. Ela é alcoólatra, só que assim, ela não admite que ela é alcoólatra.
E devido, né, a esses problemas que ela tem com o álcool, esse vício acaba trazendo algumas consequências para a vida da Rachel. Ela acaba perdendo o marido, né? O marido troca a Rachel por outra. E ela fica muito magoada com isso. E ela também acaba perdendo o emprego. Só que a Rachel, ela mora com uma amiga. Ela divide, né, um apartamento com uma amiga. E essa amiga não sabe que a Rachel perdeu o emprego. E ela não quer contar pra amiga que ela perdeu o emprego. A Rachel, ela tem problemas, assim, de autoestima muito grande. E ela acaba vivendo, gente, uma ilusão. Todo dia ela pega um trem, né, que sai da cidade dela até chegar em Londres, onde era o antigo trabalho dela. E mesmo sem esse emprego, mesmo tendo perdido esse emprego, ela faz esse caminho todo o dia. Pra amiga dela não desconfiar que ela perdeu o emprego. Então ela fica empurrando nessa situação com a barriga, vai empurrando, vai adiando isso. Então ela vai vivendo essa ilusão. Todo dia ela pega o trem e vai até Londres, e lá ela passeia por alguns lugares, ela compra bebidas, né? Ela para pra beber na praça e fica olhando o movimento, ela vai em alguma cafeteria, assim. E você percebe que a vida da Rachel é sempre envolvida com álcool. E nesse trajeto, gente, que ela faz todos os dias, tem uma parte do trajeto que o trem tem que parar num sinal. E quando o trem para, né, nesse sinal, a Rachel, né, ela sempre fica admirando algumas casas que tem ali perto, que infelizmente uma dessas casas era onde ela morava com o antigo marido dela, só que hoje o marido dela vive nessa casa, né, com a sua nova mulher, e ele teve uma filha também, e a Rachel, assim, de volta e meia, né, ela vê o marido, ou vê, né, a mulher do marido, e algumas casas, né, antes da casa do marido dela, tem uma outra casa específica que a Rachel sempre fica admirando os moradores dessa casa, que é um casal, um jovem casal. E a Rachel, gente, ela acaba criando um vínculo, né, imaginário com essas pessoas. Apesar, né, dela não ter contato com essas pessoas, ela acaba colocando nome, né, na mulher e no homem. Ela fica imaginando como é a vida desse casal. Às vezes ela vê, né, esse casal tomando sol na varanda, o marido fazendo carinho na mulher. Então, assim, ela imagina, né, a vida desse casal, e é uma coisa, assim, meia doentia, sabe? Você começa... Ela acaba criando um vínculo, né, com essas pessoas, só de passar por ali todos os dias. E é uma coisa, assim, meio estranha. E durante a história, gente, você percebe que o livro, apesar da Rachel ser a personagem principal, o livro não é focado só na Rachel. Você também tem a narração do ponto de vista de mais duas personagens. A mulher do ex-marido dela e também a moça, né, que a Rachel criou esse vínculo, né? A moça que faz parte daquele casal que eu comentei com você, que a Rachel criou uma afinidade com ele. Então o livro conta a visão dessas moças também. Então você fica sabendo sobre a vida da Rachel, os conflitos que ela tem e também da vida dessas outras mulheres. Aí você se pergunta, tá, mas por que o livro tá contando, né, a história dessas três mulheres? Você acaba não entendendo o porquê. Depois, gente, num determinado momento do livro, essa moça, né, que... eu esqueci o nome dela. Deixa eu ver o nome dela. Essa moça que, na verdade, a Rachel, né, a Rachel, inclusive, deu um nome pra ela, né, ela chama o casal de Jazz e Jason. Só que, na verdade, eles não chamam Jazz e Jason, né. Eu esqueci o nome da moça. Megan. Na verdade, o nome dessa moça, né, que a Rachel criou afinidade com ela se chama Megan. Ela desaparece. E isso acaba saindo no jornal. Toda a cidade fica sabendo, toda a cidade fica comovida. O que aconteceu com essa moça que ela desapareceu? O marido dela entra em desespero, né, querendo encontrar a esposa. E a Rachel, gente, já que ela criou essa afinidade com esse casal, ela tenta querer ajudar. De qualquer forma, ela quer ajudar, né, a encontrar a Megan. Aí que ela fica sabendo, né, que na verdade a Jace, né, que ela colocou esse nome, a Jazz, na verdade, que ela colocou esse nome é Megan. Aí ela fica... Todo dia ela compra o jornal pra ficar inteirada das últimas notícias. Ela fica muito preocupada. Ela quer, né, que o marido encontre a Megan, porque ela acha que é um casal perfeito. Só que aí, gente, durante, né, o desenrolar dessa história, as investigações, a Rachel acaba conhecendo, na verdade, a verdadeira história da Megan e do marido dela.
E aí que o bicho pega, aí que a história muda. Gente, esse livro é um balaio de gato incrível, sabe? Você fica muito confuso com essa história, mas é uma história muito, muito boa. E o que eu percebi também nessa história, gente, assim, a Rachel, ela é muito depressiva, ela é uma pessoa, assim, muito carente. E a Rachel, gente, ela tem problemas de amnésia alcoólica. Quando ela bebe muito, ela não lembra coisas que aconteceu com ela. E tem várias passagens no livro que acontece isso, sabe? Dela ter bebido demais e ter acordado machucada, ou ela ter feito alguma coisa que ela na verdade, não se lembra de ter feito, e você fica muito curioso com isso. Você às vezes pensa que a personagem é meio maluca, que a personagem é paranoica, mas aí durante, gente, o desenrolar da história, vocês ficam sabendo a verdadeira história, o que realmente tem por trás disso tudo. E o final, gente, o final desse livro é incrível. É um final que eu não esperava, sabe? O desfecho dessa história, eu imaginei 1001 coisas. Só que nenhuma delas foi o que realmente aconteceu no final desse livro. Eu fiquei de boca aberta com o final desse livro. Eu adorei demais esse livro. Gostei demais do crescimento também que a Rachel teve na história. Voltei, gente, vou atender o celular, mas vamos lá, gente. É um livro incrível, é um livro que vale super a pena ler. É um livro que, como eu já disse, gente, eu não sei se vocês vão ter a mesma impressão que eu tive. O começo dele, ele é meio parado, meio monótono, não sai do lugar. Aí eu entendi por quê. Porque é por conta, gente, na verdade, é por conta da vida da Rachel. A Rachel é tão depressiva, ela é tão pra baixo, assim, que você acaba pensando que a história é assim também. Porque no início tá montando o quebra-cabeça ainda, né? E a Rachel, né, por conta disso, por conta da bebedeira dela também, da história dela, você acaba desanimando um pouco da história, mas no fim, pode insistir na história que vocês vão gostar demais. É um livro muito bom, é um livro, assim, super intrigante, super amarrado e, como eu já disse, com um final surpreendente. Eu super indico a leitura desse livro, é um suspense, sim, que é surpreendente mesmo, não sei nem o que dizer desse livro e eu super indico a leitura dele pra vocês, tá bom? E é isso aí, esses foram os livros que eu li no mês de novembro. Espero que esse vídeo tenha ficado curto, né, porque eu li só 4 livros, assim, final de ano pra mim é muito corrido. Tenho uma pilha de livros, assim, que eu quero muito, muito, muito ler, mas eu não consigo, tá difícil pra mim o tempo, mas eu consegui ler pelo menos 4 livros, né, esse mês. E são esses livros, né, que eu vim compartilhar com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado dessas resenhas. Espero que vocês possam me seguir no Instagram também. E é isso aí, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês possam voltar mais vezes. Até o próximo vídeo. Tchau!